Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindos ao quadro. Nesta aula nós vamos discutir como o acúmulo de partículas sólidas e também o uso dos CFCs comprometem a qualidade do ar atmosférico. Começando pelas partículas sólidas, que tipos de partículas são essas? Bom, existem partículas de sílica, partículas de amianto e também partículas de chumbo, entre outras, mas essas aqui são as principais, tá? Quais são os problemas que estão relacionados ao acúmulo dessas partículas na atmosfera? Bom, eu vou mencionar aqui para vocês alguns problemas, principalmente os que estão relacionados à saúde. Considerando, por exemplo, as partículas de sílica, elas estão relacionadas a uma doença que é chamada de silicose. Qual é o problema dessa doença? Essas partículas de sílica vão estimular a formação de um tecido fibroso no pulmão, e isso vai comprometer a capacidade respiratória do indivíduo, podendo levar o indivíduo à morte. Principalmente indivíduos que trabalham em minas e em áreas de exploração de minérios podem ser acometidos por essa doença. O amianto também está relacionado a uma doença que provoca a formação do tecido fibroso no pulmão, a asbestose. Ela também, como eu disse a vocês, é uma doença que está relacionada ao pulmão e que provoca a diminuição da capacidade respiratória do indivíduo. Além disso, o amianto é uma substância cancerígena, o que significa que ele promove o aparecimento de câncer, principalmente o câncer de pulmão. E de onde surgem essas partículas de amianto? Por exemplo, a lona de freio de automóveis contém amianto. Então, toda vez que um automóvel é freado, essas partículas são suspensas na atmosfera. E o chumbo? Quais são as fontes emissoras de chumbo? Bom, o chumbo é emitido principalmente por indústrias. E em alguns países, ele está presente em aditivos de combustíveis como a gasolina. Quando o combustível é queimado lá no motor dos automóveis, ocorre a emissão dessas partículas de chumbo para a atmosfera. Quais são os problemas que estão relacionados ao chumbo? O chumbo é um inibidor enzimático e pode provocar uma doença chamada de saturnismo. As pessoas que possuem essa doença apresentam anemia, uma vez que o chumbo inibe a produção de hemoglobina, problemas relacionados ao sistema nervoso, nefrite, que é a inflamação dos rins, problemas relacionados ao sistema digestório, cólicas, vômitos. Uma informação que é bem interessante para vocês é que no Brasil, os aditivos derivados de chumbo deixaram de ser utilizados em 1989. Na verdade, vários países deixaram de utilizar esses aditivos, principalmente por causa dos problemas de saúde que estavam sendo causados na população. Bom, vamos parar por aqui e na próxima aula nós falaremos sobre os CFCs. Fiquem conosco e até lá!